Hoje temos a presença de Júlio Brito, General Manager da Swile. Júlio, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela presença. Agradeço ao Braulio, nosso grande amigo, pela indicação. Mas eu queria primeiro que você se apresentasse para a gente começar o nosso bate-papo. Obrigado, Rica. Obrigado, olá a todos. Eu sou o Júlio Brito, como ele mesmo já disse, eu sou o General Manager da Swile Brasil. Eu tenho 56 anos de idade, casado, tenho 3 filhos. Eu digo que eu sou um cidadão do mundo, porque eu nasci em Mato Grosso, mas eu morei em Goiás, morei na Bahia, em Minas, no Amazonas e São Paulo, para você entender. Bom, você não nasceu CEO, nem cresceu CEO. Então vamos contar um pouquinho, porque a ideia nossa aqui é contar um pouquinho da trajetória do executivo. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da sua formação, como você começou a sua vida, as dificuldades enfrentadas, porque ninguém também chega a CEO do nada. Hoje vai virar CEO e vem aqui pronto, né? Como eu disse, eu nasci em Mato Grosso, eu comecei muito cedo. Eu comecei aos 9 anos de idade como ajudante de pedreiro na minha cidade. A minha cidade chama-se Torixoréu. É uma cidade do interior de Mato Grosso, é uma cidade de 4.200 habitantes, para você ter uma ideia. Torixoréu? Torixoréu. Estudei em escola pública a minha vida inteira. Dos 10 aos 11 anos, eu fui vendedor ambulante. Eu e minha tia, nós vendíamos hortifrutis que eram produzidos, inclusive, por um vizinho nosso que tinha um sítio lá na cidade. E com isso a gente conseguia ajudar, inclusive, no orçamento doméstico. Dos 11 até os 14 anos de idade, eu fui balconista numa loja de armarinhos da cidade. Na época era a única loja de armarinhos da cidade. E em 1980 chegou na minha cidade, lá em Torixoréu, o Banco do Brasil. E o Banco do Brasil tinha um programa de inserção do menor carente no mercado de trabalho. E eu fui escolhido, fui aprovado na seleção, ingressei como menor aprendiz e fiz carreira nesse banco. Por 16 anos. Eu cheguei, inclusive, a ser gerente geral de agência, mas aí eu falei um pouco das minhas andanças, né? Pelo Banco do Brasil, eu comecei as minhas andanças, né? Eu saí de Torixoréu, eu precisava estudar também, tá? Eu falo jazinho nesse instante a respeito do meu background. Eu fui para Goiânia, morei um tempo em Goiânia, porque eu precisava, inclusive, de uma graduação. De Goiânia, eu tive a oportunidade de fazer carreira no banco e fui para o interior da Bahia. Depois do interior da Bahia, cheguei a morar em Salvador depois de 16 anos, eu tive a oportunidade de ir para uma empresa que estava, na época, era totalmente disruptiva. Era a VisaNet, a atual Cielo, né? Sim, é. Então, assim, eu fui um dos primeiros funcionários também lá do Nordeste. E, na realidade, fui do Norte, porque eu fui o primeiro gerente de filial do Norte. Fui responsável por Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima por 2 anos. Fui eu que instalei o escritório da VisaNet lá na época. Contratei pessoas, não tinha ninguém, né? Eu fui o primeiro funcionário de lá, para você ter uma ideia. E depois de 16 anos de lá, voltei para a Bahia, da Bahia fui para Belo Horizonte, Minas Gerais. De BH eu fui convidado, inclusive, para vir para São Paulo. E na minha trajetória de Cielo, eu cheguei, inclusive, a ser diretor comercial, diretor de varejo, onde eu atuei por esses 16 anos aí. Depois de um tempo de Cielo, eu tive a oportunidade, ingressei, inclusive, num grande banco como superintendente executivo. Passei por uma holding de shopping centers, que é a Ankara Ivanhoe. Eu trabalhei na Ancar também por alguns meses. O cara é canadense. Isso aí, perfeitamente. Agora é canadense. Uma holding canadense. Cliente de shopping center que isso mesmo. Tem hoje 24 shoppings no país, eles fazem a gestão. São muito fortes, muito fortíssimos, fortíssimos. Eu fui muito feliz lá também. Mas eu fui convidado a voltar para o grupo e trabalhei os meus últimos 7 anos numa empresa de gestão de benefícios. Tá? E atualmente eu estou na Swile. Como diz você, né? Falou bonito, Swile. Eu vou aprender. Até o final do programa eu aprendo. A Swile é uma empresa também de gestão de benefícios, né? Ela é uma empresa francesa, é uma arquitecta francesa. Né? A gente faz a gestão de vouchers de alimentação, de refeição, de mobilidade, de incentivo, de auxílio home office, inclusive agora, nesse momento pandemia, pós-pandemia, onde o trabalho está sendo bem híbrido, né? A gente também trabalha com auxílio home office, com pagamentos de salário, com vale transporte, enfim, nós temos uma série de produtos e serviços no nosso portfólio para atender as empresas, para atender inclusive os RHs. Né? Então como é que vocês enxergaram essa pandemia e como é que vocês passaram por ela? Eu acho que o bom executivo é aquele que ao finalizar um dia, ao finalizar uma tarefa, né, ou um job, ele tem que pensar efetivamente no dia seguinte, no dia de amanhã, né? O vendedor, inclusive eu fui vendedor a minha vida inteira, continuo sendo vendedor, apesar de hoje estar como número 1 da Swile, a gente vende constantemente, todos nós vendemos, né? E o vendedor, ele encerra o mês, tá?
sabendo que ele tem um novo mês pela frente, ele tem um novo desafio pela frente. E o que a gente fez, inclusive, na época de pandemia, foi a gente se reinventar. E buscar, inclusive, quando eu te falei do auxílio home office, o auxílio home office foi uma das alternativas que as empresas como a nossa encontraram para disponibilizar para os RHs, para disponibilizar para as empresas, para que elas pudessem apoiar, inclusive, os funcionários que, a partir daquele momento de isolamento, estavam dentro dos seus lares. Então, assim, como eu disse, não só esse, mas a gente buscou, inclusive, outros produtos, outros serviços voltados à saúde mental, voltados à qualidade de vida, porque era muito importante, inclusive, esse apoio para as empresas que são parceiras nossas, né? Porque, é que nem eu falei, de repente você tem um negócio e fala, não vou pagar, não sei o que vai acontecer comigo, seja o que Deus quiser, né? Com toda certeza. E você vê que a Swile, inclusive, nós tivemos uma super oportunidade na França, porque a França, até 2 anos atrás, mais de 90% das transações em benefícios na França, com alimentação, refeição, eram feitos em papel. Você lembra que há 22 anos... de restaurante, aquela... Depende da propaganda, aí, mas era aquele todo voucher, é isso aí. Eu tenho o ticket, né? Eu usei esses talões, inclusive, de voucher por um bom tempo, né? Porque, como eu disse, eu tenho 42 anos que estou no mundo corporativo. Então, assim, a Swile se reinventou na França, porque nós já nos lançamos no mercado de uma forma disruptiva, tá? Com o aplicativo e com o cartão, com o dinheiro de plástico. E isso através, inclusive, de uma bandeira de cartão de crédito, né? Nos apoiando. E a Swile, o que fez? Começou a disponibilizar para as empresas, porque como você está falando aí do voucher, tá? Do ticket, como você disse aí... É vício de linguagem. Tudo bem. Você imagina que o cidadão ele tinha um vale-refeição, tá? Num talão, ele utilizava, e na França tem mais um detalhe, né? Pela legislação lá tem um valor máximo a ser utilizado ou concedido por dia para o funcionário. Então, assim, os restaurantes fecharam, a grande maioria, as pessoas não podiam sair de casa, não podia se deslocar, inclusive, até os restaurantes. Para ir para o supermercado, tinha todo um sistema de vigília. Né? E o que eles começaram, o que eles poderiam fazer? Né? Se associar, inclusive, a empresas como a nossa. A Swile é uma empresa relativamente nova na França, nós temos menos de 4 anos de existência. Muito nova. Muito nova, mas já tem mais de 15% de participação no mercado francês. Por quê? Tudo isso, perfeitamente. Nós temos empresas tradicionais aqui no Brasil, no segmento de gestão de benefícios, que estão aqui há mais de 20 anos e hoje tem empresa que tem 12, 8, 2% de participação. A Swile, em menos de 4 anos, já tem 15%, até porque a gente teve essa sacada de levar um atendimento diferenciado para todo e qualquer portador de cartão, e a gente atendeu as empresas nesse momento de pandemia, levando dinheiro de plástico, tá? E levando também a possibilidade do comércio eletrônico. As pessoas, inclusive, começaram a comprar e receber, inclusive, a refeição na sua residência sem a necessidade de um contato físico com o cartão. Eu acho que por isso, inclusive, essa sacada disruptiva, a gente atingiu muito rapidamente esse patamar aí, essa participação de mercado francês, e é um pouco do que a gente está trazendo também aqui para o Brasil. Porque lá na França, além dos benefícios tradicionais, a Swile também, ela opera com outros, ela tem outros produtos e serviços voltados ao RH, voltados à qualidade de vida, voltados à pesquisa de clima. Nós temos uma pasta que a gente chama, uma vertical de engajamento. Isso faz parte do nosso projeto e da ambição de atuação no Brasil no próximo ano, para que a gente possa atender o RH de uma maneira diferente, e por isso a gente se identifica como uma WorkTech. Nós não somos uma HR Tech, nós somos um WorkTech, porque é voltado totalmente ao ambiente de trabalho, voltado à satisfação do funcionário, à realização plena no ambiente de trabalho. Beleza, só um minutinho. Voltamos já. O nosso programa Vida de Empresário está de volta. Os grandes nomes da economia que geram empregos, movimentam o Brasil, estão aqui no nosso programa, compartilhando suas experiências, suas histórias, vitórias e dificuldades. Programa Vida de Empresário, histórias de quem faz o Brasil crescer. Siga-nos nas redes sociais e visite nosso site. Até lá. Então, Júlio, vamos lá.
paramos do seu background, por favor. Ah, que legal, tá certo. Como eu disse, eu estudei em escola pública, né, a minha vida inteira. Né? Bem-vindo. Que eram os melhores, né, na nossa época. Com toda certeza, não Eram os melhores. não tenho a menor dúvida disso aí. Tanto que após, mesmo com escola pública, eu cheguei a passar em vestibular na sequência. Mas a escola após eu sou da época da admissão, que deve ser o mesmo Eu também, admissão e segundo grau. Segundo hoje grau, é ensino fundamental, ensino Passa médio, do mudou tudo. ano, né? é uma loucura, nem eu sei mais. É isso aí. Mas eu sou graduado em administração, com habilitação em marketing. E depois, na realidade, antes de administração com habilitação em marketing, eu iniciei duas graduações e não concluí, até por não identificação naquela oportunidade. Eu passei em matemática na Federal de Goiás e depois eu cheguei a cursar 3 semestres de economia na PUC também em Goiás. Mas desisti, achei que não tinha nada a ver e eu tinha muito a ver com a área de humanas, de gente. Por isso eu escolhi depois a administração, com habilitação em marketing, me identifiquei pra caramba com esse curso. E depois eu fiz um MBA em gestão estratégica de pessoas pela FGV. Depois eu fiz um MBA pleno em convênio com a FGV e a Universidade de Ohio, nos Estados Unidos. Claro que o curso foi feito aqui com professores a defesa de lá. Meu doutorado foi assim também. Legal. E aí depois disso eu fiz um programa de gestão avançada na Dom Cabral. Em convênio com o INSEAD na França. Fiz também o CEO da GV. E o ano passado, até para não parar de estudar, pela mania de continuidade no desenvolvimento, na busca, inclusive, por conhecimento, eu fiz o programa de formação de conselheiros aí do IBGC. Do IBGC. Vou perguntar, quantos funcionários tem aqui no Brasil? Hoje nós já chegamos a 178. Eu digo que é bastante gente. Então, nós começamos o ano com 130 funcionários, né? Nós temos hoje 178 e temos uma estimativa de ultrapassar os 250 aí, no mínimo até o final do ano. Então vamos lá, você como responsável pelo negócio, tem que ter uma liderança para poder passar, exigir e cobrar e conhecer. Como é que você consegue ver a sua experiência? Eu vou fazer a seguinte coisa: ver a sua experiência de liderança. Quando você começou lá no Banco do Brasil, em Goiás. Mato Grosso. Né? Mato Grosso. Goiás, você veio Bahia. vindo pelo Banco do Brasil. Como é que foi esse seu processo de liderança, seu aprendizado? E aonde você acha que foi que você... Ninguém erra de propósito. Você acha que poderia ter melhorado? Nossa. Você quer que eu comece pela necessidade de melhoria? Você responde como você achar melhor. Na realidade, eu não vou nem... Eu digo para você, Rica, que assim, a vida do executivo, ela é uma vida com constantes desafios. Né? Então, eu tomei algumas decisões na minha vida, e você fala assim, foram decisões erradas? Não, eu acho que eu tenho um aprendizado de cada uma das decisões. Mas isso eu concordo com você. Tá? E eu trago isso na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Eu fiz algumas escolhas, tá? Eu te falei que eu passei por algumas organizações, fiz algumas escolhas, você fala assim, você não foi feliz? Não, eu fui feliz em todas elas, tá? Mas eu entendo que eu poderia ser mais, eu poderia inclusive estar mais realizado como pessoa e como profissional. Agora, enfrentei algumas dificuldades. Na minha época de Banco do Brasil mesmo, e depois na minha época de Visanet Cielo, no Banco do Brasil eu morei até para fazer carreira, buscando trabalhar inclusive o meu desenvolvimento, né, profissional. Eu morei em cidade que não tinha água potável, não tinha água encanada e não tinha médico. Só tinha médico no posto de saúde uma vez por semana. E você chega a ter necessidade, inclusive, de se deslocar na madrugada com os filhos para cidades mais próximas, em busca de... A gente falava muito na época de recurso médico, recurso né? médico. Era mais ou menos isso aí, né? E na época de Visanet, eu acho que assim, o meu grande desafio, o grande aprendizado é que eu saí do Banco do Brasil depois de uma carreira de 16 anos, onde eu era gerente geral. E eu encarei o desafio da Visanet, atual Cielo aí, né? Tá? Eu passei, inclusive, pela mudança de marca, pela abertura, pelo IPO da Cielo. Eu estava por lá ainda, eu era diretor nessa época, né? Eu tive como aprendizado, um super desafio, foi o fato de eu ter que morar numa cidade diferente, como Manaus, por exemplo. Fui responsável por 4 estados, Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, naquela oportunidade, foi em 1996. E eu não conhecia o negócio, não conhecia a cidade e não conhecia as pessoas também. Tive que contratar pessoas e tive que me apresentar, inclusive, para o comércio local, dizendo como, olha, eu sou o gerente dessa empresa que, coincidentemente, estamos lançando no mercado. Então você imagina que assim, foram várias as dificuldades. E cidades bairristas você pegou, Não, hein? Totalmente, né? Tá, mas eu te digo com toda sinceridade, foi muito bom. Eu fui muito feliz lá também, tá? Tive depois a oportunidade de voltar para a Bahia, da Bahia vim para Minas. Minas eu acho que foi uma das minhas excelentes moradias também. E em São Paulo nos meus últimos quase 17 anos, né? Vamos lá, como é que você enxerga a liderança? Esta bendita palavra que todo mundo gosta de falar,
As pessoas gostam de ouvir, mas o que é difícil, porque liderança é uma coisa que eu digo sempre, o dono de empresa familiar, a gente discute hoje reter talentos, uma série de outras coisas. Você pega o dono de empresa familiar, tem cara que trabalha com ele há 20, 30 anos, do jeito dele, da forma dele, às vezes meio grosseiro, e as pessoas confiam nele e fazem. Ele é uma liderança e a empresa crescia em cima disso. Hoje, se você falar desse jeito, os caras te matam, dizem que você está louco, você vai quebrar a empresa, ou você não serve para ser funcionário. Então, como é que você enxerga esta bendita palavra chamada liderança? Como é que você gosta de lidar com os seus subordinados, vou falar assim, porque na hierarquia subordinados, ou clientes internos, colaboradores, eu levo bronca do RH por causa disso, entendeu? Não é funcionário, é isso daí. E hoje não é RH, é área de gente, não, e área depois de é people, time, é não sei o quê, aí, eu fico perfeito. tudo louco com isso. Então eu já falo alguma vez, funcionário e pronto, sou do tempo antigo. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso daí, porque eu acho que você tem uma grande experiência sobre isso. Você pode trazer para o nosso assinante também uma boa ideia de como você desenvolveu isso e como você pensa sobre isso, entendeu? Boas perguntas, Você enxerga sobre... eu acho que bons temas. Você falou... você tem que falar para quem conhece, claro, né? Que isso. Você falou em liderança, você falou em retenção também de talentos. Eu acho que, assim, são dois temas que eu acho super legais de falar, de comentar. Primeiro que eu acho que o bom líder é aquele que é empático. Tá? E a empatia, apesar de ser uma palavra que está muito na moda, né? Tá? Mas é importante que a gente exerça a empatia em todas as nossas relações. Eu acho que no momento em que você lida com outras pessoas e você lida com vidas humanas e que tem outras vidas que também dependem delas, tá? Você tem que se colocar no lugar do outro a cada momento. Tá? Então eu acho que assim, o bom líder é aquele que antes de mais nada é empático, é aquele que se preocupa com o desenvolvimento do time, é aquele que conjuga o verbo na primeira pessoa do plural, né? Nós, e nunca na primeira do singular, nunca eu. Tá? E leva, inclusive, para o time a importância do espírito de equipe, a importância da colaboração, da cooperação, para que juntos eles possam não atingir, mas superar resultados. Você falou em retenção de talentos. Recentemente eu estive no CONAR, num painel lá com um moderador, eu e mais um outro colega, um outro amigo, que coincidentemente é VP de RH também de uma outra grande empresa. E a gente estava falando a respeito, me foi perguntado a respeito de retenção. Eu acho o seguinte, eu disse na semana passada num outro programa que eu estava também ao vivo, eu digo que assim, a gente precisa ressignificar esse termo. Tá? Ao invés de retenção, por que não falar em engajamento? O funcionário engajado, o funcionário que se identifica com os propósitos da empresa e que tem total convergência com o propósito dele, tá? Ele automaticamente não quer sair. Eu acho que assim, a gente vive um momento em que a algema de ouro não funciona mais. Em que a empresa dizer para o funcionário que ela paga para ele uma determinada quantia, um fixo de salários, um múltiplo de salários, se ele permanecer por 1, por 2 ou por 3 anos, eu acho que isso já está caindo, está fora de moda, porque o funcionário fica assim, mas se ele se identificar com o propósito da organização. Por isso eu acho que a gente fala muito hoje em ressignificação. Eu vi uma frase um dia desse aí que eu achei muito interessante, que eu acho que quando eu falei de liderança, de desenvolvimento, que eu acho que a gente tem que se preocupar, eu falei para você que eu estudo constantemente, e a gente tem que se preocupar com a formação também das pessoas no ambiente de trabalho, né? E você enquanto empresa, você enquanto líder, eu entendo que é importante que você se preocupe com a formação, e a frase que eu vi, ela dizia o seguinte: treine as pessoas o suficiente para que elas possam ir, mas trate-as bem o suficiente para que elas queiram ficar. Eu acho que isso, para mim, perfeito, é a verdadeira essência do termo retenção e engajamento. Brito, chegamos ao final do nosso programa. Você viu, eu falei para você que 20 minutos é pouco. Passa rápido demais. Eu quero te agradecer de coração, quero dar um presente. Poxa, que legal. Para você da empresa. Eu quero te agradecer mesmo obrigado. Pelo seu tempo, eu sei da sua função, mas só de você ter vindo até o nosso programa, de coração, quero te agradecer. Tá bom? Rica, foi um prazer. Foi um prazer falar, compartilhar um pouco com cada um de vocês, um pouco da minha história de vida pessoal, um pouco da minha história de vida profissional, porque eu acho que é sempre bom e a gente tem que não só ter o propósito de deixar um legado por onde a gente passa, tá? De transformar a vida das pessoas, mas de compartilhar um pouco também o que a gente aprende no mundo, né? Exatamente. Seja no pessoal ou seja no profissional. Beleza. Obrigado. Se você quer ver esse e outros programas, veja pelo nosso site ou pelas redes sociais. Até lá.